iniciar aqui a gravação. E, bom, então, gente, essas rodas de conversa, elas têm o intuito de ouvir os nossos associados, ouvir os regentes do Brasil em torno de um determinado tema. E uma, não é uma exposição, né, em que os nossos mediadores convidados vão ficar expondo um tema e depois as outras pessoas farão perguntas. Não é essa a ideia, mas a ideia é que os nossos convidados iniciem a conversa contando um pouco da sua experiência nesse tema e depois a gente vai conversando, vai conhecendo vocês. A ideia das rodas é justamente conhecer os nossos regentes do Brasil. Então, que vocês possam comentar um pouco da experiência de vocês, que vocês possam trocar experiências às vezes, né? Por exemplo, na primeira roda de conversa que nós tivemos, que foi sobre a prática coral com adolescentes, nós tivemos bastante participação dos regentes, né? Ah, mas como vocês fazem? Como é que vocês lidam com isso? Né? Eu estou com esse problema, o que eu posso fazer? Então, esses questionamentos, né, essas dificuldades que os regentes têm passado, são algo que a gente pode discutir numa rede, né? E que a gente pode ter diversas maneiras de resolver um problema, né, com resultados bem-sucedidos, que podem fazer com que os regentes se ajudem, né, cooperem uns com os outros. Então, não tenham receio, né, de colocar alguma coisa aqui na roda. A gente está gravando, né, mais assim por uma questão de registro mesmo. Se depois vocês permitirem, a gente vai colocar isso no canal da Abraco, mas é mais para essa questão assim da gente realmente se apoiar, discutir, conhecer os regentes, né? Não é vir um especialista e falar sobre um determinado assunto, mas é justamente ouvir a todo mundo, né? Que bom que estamos em 9 pessoas aqui, porque aí a discussão fica mais acalorada, né? Mais aconchegante. Não sei se teremos mais participantes, mas então eu vou deixar o Luiz Gustavo respirar um pouquinho, porque ele acabou de sair da última mesa de um congresso, né, que já durou alguns dias, que é o Congresso Música nas Igrejas. Então, vou pedir para o Fred iniciar. Eu queria dizer também que esse assunto é um assunto bastante polêmico, né, sobre a prática coral nas igrejas. Então, eu convidei o Fred, que tem uma experiência na Igreja Católica, né, é regente numa igreja católica, e Luiz Gustavo, que tem coordenado esses congressos já há 4 anos, né, que vem discutir a música nas igrejas também. Ele é ligado à igreja presbiteriana. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa de dupla personalidade religiosa, porque até os 23 anos eu fui católica e depois eu me casei, e depois que eu me casei é que eu mudei para a igreja batista. Meu marido era presbiteriano, mas como eu era católica e ele presbiteriano, a gente começou a orar para que Deus nos direcionasse para uma mesma igreja. E Deus nos mandou para a igreja batista, né? Então não foi nem minha escolha nem a dele. E nós estamos servindo lá há 23 anos. Então, assim, eu vou fazer 46 agora, então eu falo que a minha vida, né, ela foi exatamente dividida entre 2 igrejas. Então, eu conheço um pouco de cada tradição, mas é claro, quando a gente fala em igrejas, a gente está abordando diversas denominações, né? E se eu fosse procurar uma pessoa de cada denominação, a gente ia ficar aqui, né, durante horas debatendo. Mas então, pedi ao Fred, como representante da Igreja Católica, e Luiz Gustavo, né, como representante da Igreja Presbiteriana, que aqui estaria representando as igrejas chamadas de evangélicas, né, para a gente ter essas 2 representações que são as grandes representações que a gente tem no nosso país hoje, né? Mas claro que a discussão está aberta para quaisquer manifestações religiosas, né? Então que fique isso claro. E eu tenho certeza que dentro desse tema a gente vai ter aqui um ambiente de muito respeito, né, às diversas manifestações religiosas, ok? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Fred, que vai contar um pouco da experiência prática dele com coro nas igrejas. Ok, Ana, muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Maravilha. Então, boa tarde. Eu sou o Fred, conheço a Ana e o Luiz também, né? Já estivemos juntos. O Luiz, acho que só online por enquanto, né, Luiz? Mas bastante, né? E a Ana conheço também
né, enfim, da vida universitária. E fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigado para participar aqui dessa roda de conversa. E trazer um pouco do que é a minha realidade, pelo menos, né, como regente em igrejas católicas aqui em São Paulo, principalmente, que é de onde eu conheço mais, né. Bom, e fico feliz também porque temos aí muitos irmãos evangélicos, porque na verdade o ambiente musical, acho que no Brasil todo, mas especialmente aqui onde eu conheço bem, ele é muito rico pela presença dos músicos evangélicos, né, das várias igrejas, né? Então, eu tenho, por exemplo, grupos musicais, corais, vocais, em que eu tenho muitos evangélicos de várias igrejas, batistas, presbiterianas, adventistas. Então, é uma alegria e até uma inspiração para a Igreja Católica a maneira como a música é tratada em algumas das igrejas que eu conheci. Eu costumo dizer na Igreja Católica que assim, algumas igrejas evangélicas olham com muito mais carinho a música do que a Igreja Católica. E acho que isso é um ponto para a gente poder ter uma inspiração, né? Para a gente poder valorizar o trabalho da música e principalmente do canto coral, que é o assunto de hoje, né? Na minha experiência como regente, nós tivemos, assim, né, a Igreja Católica ela tem a principal atividade do coro dentro das missas, né? E nas festividades, é claro, durante o ano, mas a principal atividade prática são as missas e as missas solenes e as missas dominicais. Então, seriam as atividades básicas que um coro de uma igreja, de uma paróquia ou de uma diocese costuma realizar. Aqui em São Paulo nós temos diversas paróquias dentro de uma arquidiocese que centraliza, né, toda a igreja, é coordenada através do arcebispo, que é o cardeal Dom Odilo no momento, e muitas realidades bem distintas, né? Então, cada igreja, cada paróquia, se resolver, principalmente pela motivação do pároco, né, do padre responsável, investe ali em ter um coro, ou se as pessoas se organizarem, podem ter um coro, mas não é uma coisa que acontece em todas as paróquias, né? Nós temos, enfim, alguns coros, mas a grande maioria das missas é conduzida por grupos de músicos, né? Ou grupos de pessoas que cantam, e de algumas pessoas, e bandas, claro, né? Bandas com um cantor ou dois cantores e instrumentos, né? Então, a música dentro da Igreja Católica ela teve esse desenvolvimento, e a partir do Concílio Vaticano II, que foi um marco assim para toda essa parte litúrgica, né? Até porque as coisas puderam ser feitas não mais apenas em latim, a música pôde ser trabalhada enfim, não com exclusividade com o canto gregoriano, que ainda é importante dentro da igreja, mas as outras práticas foram incorporadas, né? E, enfim, a música começou a ganhar também a cultura local, né? Foi contemplada através das decisões do concílio. Então, isso já tem mais de 50 anos, né? E essas transformações ao longo desse tempo aqui no Brasil foram percebidas. E hoje em dia nós temos uma diversidade muito grande de realidades. Falando especificamente do canto coral, nós temos, curiosamente aqui em São Paulo, um movimento de jovens regentes. Assim, digo jovens, assim, vou me incluir nessa, porque já não sou tão jovem, mas assim, o pessoal da minha idade, assim, de 30 a 40 anos, né? E os coros, os principais coros estão nas mãos desses jovens regentes, né? Porque acho que foi um movimento reflexo depois do concílio, né? Quando vieram as instruções do concílio, os coros acabaram um pouco perdendo espaço para os novos movimentos. Claro,
alguns coros se mantiveram, né? Eu, por exemplo, rejo o coro da paróquia Santo Antônio do bairro do Limão, que tem, hoje vai fazer, nos próximos anos vai fazer 80 anos, então é um coro que se manteve ativo. E eu estou com ele já há 8 anos, né? Mas esse movimento do canto coral, então, ele está sendo um pouco recuperado por esses jovens regentes, que são alguns exemplos, né? Na catedral aqui da Arquidiocese de São Paulo, nós temos o maestro Delfim, Delfim Rezende Porto, que é um organista que organiza hoje em dia o coro, a escola de cantores da Catedral da Sé. No pátio do colégio temos um trabalho já muito bonito do Felipe Bernardo, que é um outro organista que se dedicou a montar um coro assim, muito refinado. Ele é um super organista também. Temos a nossa grande fonte de inspiração no campo de coros aqui, pelo menos aqui na região de São Paulo, é o coro da Arquidiocese de Campinas, que já tem um pouco mais tempo de estrada e é conduzido pelo Cleiton Dias, o maestro Cleiton Dias, também de Campinas. Então nós temos, e desses trabalhos, né, surgiram outros e vão surgindo. Eu atualmente tenho o coro da paróquia Santo Antônio do Barro do Limão, que é o Coral Santa Cecília. É um coro de muita história, ele tem quase a mesma idade da paróquia, que tem 83 anos. É um coro que vai fazer 80 anos. E eu tenho uma cantora que inclusive canta desde o início, e outras tantas que cantam há 50 e tantos anos. E eu também tenho um coro recente que foi criado a partir de um desejo do pároco e da comunidade, que é o Coral Santa Luzia e Pio X, que fica na Zona Leste, no Sapopemba. E aí é um trabalho em que um padre buscou um regente profissional, que às vezes acontece, e é uma coisa boa. Ele me contatou, disse, olha, estamos querendo formar um coro, queremos trazer um regente profissional, e estou construindo esse trabalho já há quase um ano, e o coro ele se apresenta, né, nas missas e regularmente nas solenidades durante o ano. O repertório ele é sempre direcionado para a liturgia, ou quase sempre, né? São músicas que precisam ter um caráter bem específico, né? Então você tem desde as partes fixas da missa, né, Kyrie, Credo, a Glória, etc., até cantos que são próprios para cada dia, de acordo com o calendário litúrgico daquele ano, etc. E esse tem sido a minha atuação dentro da igreja como católico. Eu cresci aqui no bairro do Limão, eu fui coroinha, né, fui ministro do altar, e logo que comecei a me envolver com música, acabei indo tocar na missa, assumindo os corais jovens, né? Já fui regente do coral jovem enquanto era jovem, e hoje em dia sou regente do coral adulto, né? Então, é difícil, acho ótimo esse tipo de encontro, porque a gente vai conhecendo as várias realidades, né? Porque são realidades bem específicas, né? Cada igreja, pelo menos no âmbito das paróquias aqui de São Paulo, vai tomando um caminho diferente em relação à música. E eu fico feliz de poder ouvir as trajetórias de vocês também, e agradeço aí o convite. Estou aberto também a questões, a reflexões, e a ouvir vocês também. Obrigado. Obrigada, Fred. Vou passar a palavra para o Luiz, então, e depois a gente abre aqui para discussão. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, Fred, pela parceria. Como eu sempre brinco, eu não sei se o Fred existe, porque eu ainda não ouvi. Eu sei que a Ana Cristina Schreiber existe, viu? Que ela está aqui conosco a primeira vez, né? Então, a gente foi criando vínculos, laços tão importantes na pandemia, e tem sido uma surpresa agradável esse ano rever, agora ver essas pessoas, né? Revê-las, mas também vê-las pessoalmente. Não reparem na minha voz, tomei uma garoa essa semana, que ficou bonita. Bom, eu quero trazer algumas considerações realmente para a gente
para um ponto de partida, né? Para a gente conversar um pouquinho. Muito ainda influenciado pelas falas que nós estamos aqui no Congresso. Nós iniciamos esse Congresso em 2019, a partir da demanda que nós percebemos e da carência que nós percebemos aqui, de uma forma regional, na região de Sorocaba, de ver que a igreja protestante era berço de referência musical, né? Quando a gente considera a história da música, a igreja sempre foi o modelo, o coro da igreja sempre foi o modelo e, inclusive, motivou e serviu de referencial para muitos coros seculares. E, ao longo dos anos, isso tem se degradado. Então, o coro da igreja deixou de ser modelo, pelo contrário, né? Tem sido uma situação bastante complexa, bastante difícil. Inclusive, na mesa redonda, a gente estava conversando hoje sobre a motivação, né? E aí eu fico pensando se, já puxando aqui uma coisa para a gente pensar, se de repente os nossos coristas não estão repetindo os nossos comportamentos. Se nós queremos que o nosso corista se comprometa, mas nós não estamos comprometidos. Isso com a adoração, isso com o serviço, isso com o preparo, que vem de encontro com a formação do regente. Bom, considerando essa carência técnico-musical aqui na nossa região e de entendimento teológico sobre as questões alusivas à música da igreja, que nós iniciamos esse congresso aqui em Sorocaba. Em 2020, tomados pela pandemia, veja, 2019 nós tivemos cerca de 80 a 100 participantes. Pela pandemia, nós nos aventuramos a fazer um congresso online e nós tivemos ali cerca de 2.600 pessoas, ou seja, a gente sentiu que a carência que nós víamos aqui na região de Sorocaba não era uma situação isolada, não era uma situação regional, mas tem reverberação e tem carências em todas as regiões do nosso país. E aí, ouvindo hoje algumas falas, por que as pessoas não voltaram para a igreja pós-pandemia, né? Eu fico pensando, por que os regentes não voltaram para a formação presencial, né? Por que nós, que somos os líderes, não nos engajamos nas atividades presenciais? Agora, eu não estou falando restritamente à igreja, mas eu estou falando em âmbitos gerais. Eu e a Ana Lúcia organizamos vários eventos e a gente tem sentido isso, né? Não, o dinheiro não é a desculpa, o tempo é uma questão de prioridade, então é uma reflexão que eu estou compartilhando com vocês, eu desabafo. O que está acontecendo que as pessoas não querem, né? Que a gente vai ao encontro das pessoas, por exemplo, o painel Funarte tem ido para 10 estados brasileiros e a gente recebe 70 inscritos e vem 18 pessoas, né? Então, com toda a franqueza, de coração aberto, eu digo a vocês que eu sinto um limbo. Eu sinto que os regentes do Brasil, muitos deles estão num limbo. Ainda não têm uma formação profissional adequada, mas se intitulam profissionais. Não estão abertos a crescer, porque entendem que já se bastam. Quem compartilha da música na igreja sabe que isso é um dilema nas nossas igrejas. Parcival bem citou há pouco, né? Às vezes o líder da música na igreja não sabe tocar um mi maior, mas ele é o líder e ele não está disposto a aprender ou a crescer. Como é difícil lidar com essas questões, ainda mais no âmbito religioso. Como motivar, então, a partir disso, como motivar os integrantes desses ministérios, especialmente do coro, a fazer música, né? A gente ainda vive aquele dilema que adolescente não gosta de cantar no coro da igreja. Mas eu acabei de assumir um coro no Canarinhos da Terra, na Unicamp, e abrimos lá vagas para adolescentes, e vieram 20 adolescentes. Por que os adolescentes vão cantar num coro secular? O que motiva? Quando a gente fala de cantar no âmbito religioso, não canta. Por que meus 80 adolescentes de um projeto social em Tatuí adoram cantar Noite Santa ou Jesus bleibt meine Freude e na igreja não, é música de velho? A gente também tem muito esse dilema, né? Então, como esse repertório é proposto? Né? Qual é a abordagem? Ele estava falando agora no final, né? Eu aproximo as pessoas dessa história, eu as afasto delas, né? Eu torno o meu repertório atrativo. Como é que eu vendo meu peixe, né?
Bom, eu acho que é um ponto de partida para a gente começar a nossa conversa. Obrigada, Luiz. Quem quer comentar essas falas ou quer trazer um pouco da experiência, fazer um contraponto? A gente não conseguiu te ouvir, Ana. Ué, desculpa. Agora sim. Agora estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, agradecer ao Luiz, agradecer a fala do Luiz, mais uma vez agradeço a fala do Fred, e abro então aqui a nossa roda para quem quiser comentar, para quem quiser também comentar a sua experiência, ou quiser fazer uma pergunta para os dois, né? Como eu disse, aqui eles não vieram expor um tema, né? Assim, transmitir um conhecimento acadêmico, né? Como a gente tem visto na maioria dos eventos, mas eles estão compartilhando a experiência pessoal deles, né? Então, na verdade, a gente convida só para eles darem um empurrão inicial, porque quando fala quem quer começar, fica, né, aquele vazio. Então, eles começaram e agora quero ouvir vocês. Queria saber quem gostaria de comentar. Martinho. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer encontrar com vocês, conhecer vocês, né? Como vocês estão vendo, meu nome é Martinho Lutero, predestinado. Eu sou luterano, realmente, e comecei a minha vida no coro da igreja. Comecei bem cedinho, meu pai regia o coro infantil, o coro adulto. Aos 11 eu comecei a reger o coro adulto e isso virou profissão. Aí fiz Unicamp, eu voltei para Joinville, minha cidade, né? E agora moro em Curitiba já há uns 20 anos. Eu sou um dos regentes da Camerata Antiqua de Curitiba e agora estou voltando às origens, né? Assim, eu já estou vendo minha aposentadoria, mas voltei a reger coro da igreja, né? E daí, exatamente, um pouquinho antes da pandemia, a igreja que eu frequento, que é uma igreja que tem uma tradição musical muito rica, uma igreja bem pequena, a gente até chama de igrejinha, né? Eu tinha 25 cantores e após a pandemia ficamos em 6 cantores, né? Então eu vivenciei bem essa experiência e agora a gente juntou as forças com outro coral de uma outra paróquia que chama Martin Luther e que também teve uma queda grande de cantores e conseguimos agora, então, em 20 cantores, né? 20 cantores, 2 regentes, né? Eu e a Pauline. Estamos juntos, a gente se dá muito bem, a gente trabalha muito bem em conjunto, né? E os 2 pastores das 2 comunidades cantam também no coro, né? Então, eu entendo bem essa dificuldade agora que a pandemia nos trouxe, né? Do preconceito também que se tem, né, em relação ao canto coral, né? Porque a igreja luterana é conhecida como a igreja que canta, por causa da tradição da reforma, né? Os ensinamentos, a doutrina, o ensinamento da reforma foi muito difundido através do canto, né? E as comunidades podiam agora cantar na sua própria língua, enfim. Mas não é o que acontece hoje, a gente não é mais a igreja que canta, a gente canta mal, os corais são ruins, nossos coros são ruins, né? Tanto da ISLB quanto da IELB, as 2 maiores igrejas luteranas, né? E eu também vejo uma outra dificuldade, né? A gente não acha edição de partituras nas livrarias evangélicas. Esses dias fui procurar uma cantata muito linda que eu fiz uns anos atrás, chamada Cântico de Natal, John Peterson, editado lá pela Juerp, muitos anos atrás, uma bela cantata. Eu queria comprar essa cantata para cada cantor. Eu já fiz isso antigamente, né? Mas não existe, não se acha na internet, então vou ter que fazer cópias de novo, né? Então, assim, eu acho fantástico a Braco abrir esse espaço para o coro da igreja. Eu achei fantástico essa ideia, essa iniciativa. Realmente parabenizo. Enfim, estamos aqui para trocar ideias, né? Eu
tenho que dizer uma experiência última que eu fiz, muito bem sucedida, que mudou um pouquinho o jeito do coro. Eu fiz um musical da história do filho pródigo. Em uníssono, gente. Fiz em uníssono, com um bom instrumental junto, violino, órgão, piano, um violão, assim, bem, o acompanhamento bem caprichado, com gente que toca muito bem, e o coro em uníssono. E foi um divisor de águas, assim, não só enfim, pela beleza da coisa, mas pela inovação e também o coro se sentiu muito feliz de fazer uma coisa diferente, né? Eu só queria compartilhar isso e parabéns a todos por estarem aqui. Martinho, você tá... Eu chamo de Martinho, chamo de Lutero, como que você prefere? Tanto faz. Tanto Geralmente, faz. eu gosto muito do Lutero, mas geralmente chamo de Martinho. Obrigada, Lutero. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Contar um pouco da sua experiência? Um de cada vez, gente. Deixa eu falar aqui. Vamos lá, Isis. A minha experiência como regente de coro é toda dentro da igreja. Agora que eu vou assumir uma experiência nova, que é a prefeitura aqui. Eu moro numa cidade no interior de Pernambuco. Deixa eu falar a minha realidade. Eu estou morando numa cidade no interior de Pernambuco. É uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, mas ela tem um diferencial aqui na região, que ela tem um comércio muito forte, porque é uma cidade industrial. Então, é um polo de confecção, o maior polo de confecção da América Latina. Apesar de ser uma cidade pequena, e a realidade musical aqui é uma realidade bem no nível assim de igrejas, tanto evangélicas quanto católicas. O gosto musical deles é muito pro lado dessas músicas da mídia, música pentecostal. Então a formação musical deles, assim, do ouvido musical deles é toda dessa realidade. Então aqui na cidade, o único coral que canta com as vozes divididas, as músicas mais tradicionais, com um trabalho vocal voltado para coral, é o coro da igreja que eu faço parte, que eu já coordeno esse coral, juntando o tempo de parada, acho que já tem mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho com eles. Então, agora vai ter um outro coral na cidade com esse mesmo perfil. Então, é uma novidade e é um desafio, porque é um coral que, pelo menos na igreja, né, onde eu faço parte, a grande maioria são mulheres, eu tenho pouquíssimos homens. Então, a batalha é para conseguir ficar com os que eu tenho e trabalhar, né, as vozes para que eles consigam se projetar melhor e cobrir, né, e dar conta, né, dessa sonoridade. E o desafio que eu vejo aqui é essa questão da formação musical mesmo. Tanto da minha, porque como eu passei muito tempo morando no interior e nem sempre tinha condições de viajar para fazer cursos fora, então sempre eu já tenho uma formação no seminário em Recife, do Seminário do Norte, mas eu fui dando continuação a essa formação de forma assim, como é que se diz, esporádica, né? Às vezes tinha um curso que dava para eu fazer pela internet, eu fazia. Recentemente eu fiz um curso com um maestro lá do Rio Grande do Sul. Eu só não estou lembrado o sobrenome dele, é o professor Carlos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas foi algo assim que eu consegui fazer através de um contato com a universidade. Então, essa formação eu fui buscando para a minha vida e na medida do que me era possível, por essa dificuldade. Eu morar no interior, esse deslocamento não ser tão fácil, de acordo com a minha realidade financeira. Então, a gente vai se adaptando e se adequando. Mas em termos assim de como o foi falado aqui, a gente tem que procurar essa formação, porque quando o corista vê que eu estou estudando, eu fiz um curso recentemente na área vocal, e quando eles viram que eu estava evoluindo nessa área e trabalhando mais diretamente com essa área,
eu vi que ele despertou neles um interesse maior de aperfeiçoar vocalmente. Eles iam me perguntar as coisas, como é que eu faço para melhorar minha voz? Então, como o Luiz Gustavo falou, né, sobre essa questão deles verem o interesse da gente em crescer musicalmente, isso também desperta neles essa vontade de crescer. E essa tem sido a minha realidade agora, como de alguns anos para cá eu comecei a investir, conseguir investir em melhorar meu conhecimento, melhorar meu repertório e ter outras fontes de conhecimento na área musical, não só para regência, mas tanto na área vocal, na área de instrumento. Então isso vai atraindo a atenção deles para crescer nesse sentido, né? Faz todo sentido essa tua fala. Obrigada, Isa. Qual que é a sua cidade mesmo? É Santa Cruz do Capibaribe, próximo a Caruaru. Pertinho de Caruaru, 300 quilômetros de Recife. Maravilha. Ó, a gente já teve uma contribuição do Sul, agora do Nordeste. Marília, podia falar um pouquinho aí da tua realidade, né, do Norte, embora você não seja regente, né, mas você é coralista, você tem vivenciado uma realidade coral, né? Professora, obrigado. Eu estava ouvindo a palestra do Percival, né? E eu gosto de Parcival. e também dos outros. Eu ficava refletindo que vocês sabem, já falei em algumas salas, que a realidade de quem mora nos municípios, está chiando bastante aqui, a realidade de quem mora nos municípios, principalmente não só do Amazonas, mas do Brasil, é uma realidade muito dura, porque muitas vezes nem energia elétrica tem nas comunidades, não tem esse negócio da gente dizer por que não busca conhecimento pela internet, porque tem locais, agora que está chegando, mas tem locais que a internet ainda é inexistente. Isso é uma realidade que eu enfrento. Eu estou agora conseguindo adquirir mais conhecimento pelos 10 anos que eu estou em Manaus, foi que facilitou mais, através da UEA, da UFAM, sempre quando tem treinamento, mesmo a partir da minha igreja, que é a PIB de Manaus, sempre tinha conferência com pessoas que vinham do exterior, que eles faziam, a própria associação daqui dos músicos. Então, assim, é uma busca, é muito lento, mas eu fico feliz, porque eu já estou fazendo outros cursos agora, através da internet, e estou buscando conhecimento, e o conhecimento que eu estou conseguindo adquirir é para compartilhar. Muito difícil, é triste a gente perceber que os jovens, adolescentes, eles cantam muito alto, eles cantam muitas vezes fora do tom, mas é o jeito deles cantarem, e eu ainda nem me sinto com habilidade suficiente para orientar, porque é você mexer com uma cultura. Mas eu fico tão feliz, porque o que eu estou conseguindo aprender é uma rede muito grande de gente que está conseguindo isso. E falando da minha igreja, a nossa igreja ela tem um coral que ela fez agora 93 anos. Então, é um local onde eu consigo aprender bastante também com o nosso maestro. Então, eu não sei se é porque eu sou muito otimista, mas é porque eu tenho esperança, a verdade é essa, eu tenho esperança que daqui a mais 10 anos a gente vai conseguir perceber uma melhoria muito grande. Então, é isso. Obrigado, Marília. Eu não sei se caiu a minha internet. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria de comentar a fala do Martim. Martim colocou uma questão que a gente discutiu aqui também nos dias do Congresso, tanto nas atividades presenciais quanto nas atividades online. Não se tem literatura para o canto coral nas nossas igrejas.
não se tem mais editoras, né? Então ele estava citando a Juerp, que ainda é referência, né? Que as pessoas brigam para achar aquelas revistas da Juerp, para fazer aquele repertório acessível, porque há uma carência muito grande de repertório, né? E eu não sei, até curiosamente comentar aqui com o Fred, eu não sei se o Fred conhece os coros sacros, né? Se conhece antemas celestes, né? Meu avô foi regente do coro, era isso que ele regia, né? Mas não serve mais para hoje, né? Então eu preciso fazer uma atualização do meu repertório, e considerando uma situação geral que a gente tem vivido, não só nos coros das igrejas, mas nos coros em geral, são 30 mulheres, 4 homens, 2 com 80 anos, um com 40, um com 20. Então, assim, como é que você quer sustentar um repertório a 4 vozes? Mas eu sei que encontrar repertório a 2 ou 3 vozes para fazer dentro do culto não é fácil, mas vai caber ao regente pesquisa. Agora, a gente não tem mesmo produção editorial de publicação musical. Por quê? Porque nós estamos na era do Xerox, porque nós não valorizamos os compositores e arranjadores, né? Nós estamos com 2 compositores aqui, César Elbert e Guilherme Kerr, né? Soltou uma partitura, todo mundo vai mandar para o outro e fazer Xerox e não valoriza o trabalho, né? Um compra, faz o PDF, manda para todo mundo. Como é que publicadoras, editoras e compositores vão viver da profissão? Vocês sabem que eu não estou falando disso só na música da igreja, isso é geral. Tá? Inclusive, eu deixei aqui para vender o peixe que não é meu, mas eu estou vendendo o peixe porque eu acredito nele. Foi lançado esse material agora, há semanas. É uma coletânea de arranjos corais evangélicos do Samuel Kerr. Está aqui anunciado, lançado no Congresso, disponível para vendas, né? R$60. É caro, gente? Não é caro. Tem uns 20 arranjos aqui. Pensa o trabalho do editor, o trabalho do arranjador. Vocês sabem que só a editora, hoje, o valor que a gente paga, a gente tem que refletir nisso, né? Então, precisamos valorizar esse tipo de publicação. Eu vejo que a Soemos, que é a Sociedade Evangélica de Música Sacra, a Silvia está aqui, participou da diretoria da Soemos, a Soemos sobrevive, porque, de novo, um vai lá comprar uma cópia, que já vende a valor irrisório, e faz xerox, né? Além disso, a gente vive, ligando com a minha fala inicial, um limbo na formação do regente, que o regente não lê. Veja que interessante. Na igreja existem regentes que não leem música. E aí ele compra agora dessas editoras OAO, não sei os nomes, compra tudo pronto, kit, manda para as pessoas aprendem de orelhada, junta, e sei lá o que ele rege. Então, será que nós estamos realmente trabalhando canto coral, né? Ou se nós estamos reproduzindo o modelo, né? Martinho Lutero aqui me lembrou também de uma outra situação que também foi comentada aqui, e eu escutei de um afinador de piano aqui da cidade. As igrejas não compram mais pianos acústicos, não tem quem toque. Na era da tecnologia, que em 2 cliques resolve a vida, quem é que quer dedicar 2 a 4 horas para estudar piano por dia? Quem quer pegar e ir ao Conservatório de Tatuí, que está a 60 quilômetros daqui, e estudar 8 anos de piano para fazer bem feito? Então não tem demanda, não vai ter piano. Compra o piano digital, que é mais barato. Daqui a pouco compra o teclado, que já toca o acompanhamento automaticamente, né? Então, esses têm sido os nossos dilemas. E por que, de novo, por que cantar a 4 vozes? Precisamos refletir sobre isso, precisamos investir nos nossos compositores e arranjadores, e, por favor, gente, regentes, Acho que o Luiz caiu bem no momento da conclusão, né? Estava esperando assim, Ele vai ansiosamente voltar, esse final, ele ele precisa congelou. falar isso pra gente, né? A gente não dorme, né? É. Mas enquanto isso eu posso fazer um paralelo, porque acho que muitas coisas relatadas, elas são bem parecidas aqui na Igreja Católica, nas comunidades que eu vejo, né? Então, assim, grande parte do trabalho musical, que a gente acaba não considerando como canto coral, né?
são as músicas que os jovens trazem mais ligadas às mídias. Isso é muito forte também na Igreja Católica. Mas mesmo assim, por isso que eu acho muito bom a gente estar conversando, porque quando os regentes que fazem música coral dentro da igreja se encontram, se olham, a gente sente até um conforto de assim, eu não estou sozinho, né? Isso aconteceu comigo pela primeira vez em 2017, quando um colega de faculdade me disse, eu rejo um coro de igreja tal. Eu falei, nossa, mas é difícil, né? Igreja católica. Eu tenho alguns amigos, mas que eu vou encontrando e aí em 2017 nós organizamos o primeiro congresso sacro Congresso de Coros Sacros de São Paulo. E assim, acabou se tornando um grupo de 8, 9 regentes, e nós fizemos ali um encontro de 2 dias completos, com palestras, formação, e terminamos com uma missa no Mosteiro de São Bento, e que o mosteiro estava tomado só de coralistas, não tinha espaço para mais ninguém. Então, os coralistas cantaram na assembleia do mosteiro todinho, todo mundo de preto. Tem até um vídeo dessa missa no YouTube. Foi uma missa toda pensada com o órgão do mosteiro, cada regente regeu ali uma parte. E aí isso deu um conforto, porque aí eu pensei, nossa, eu não estou sozinho inventando coisas, isso aqui existe, está na tradição. E outra, eu preciso saber desses materiais. Aí, por exemplo, eu soube do maestro Clayton, que é de Campinas, que ele tem um inário que ele lançou pela arquidiocese. Então, assim, muitas músicas, o inário de 3 anos litúrgicos tem todas as músicas ali oferecidas, né, pra gente, né, pela editora da Arquidiocese de Campinas, mas produzido por ele mesmo, né. E também as fontes, né, do tipo, a música de Portugal, que também é uma grande fonte de música litúrgica para ser feita no canto coral, que é, pela maior parte das vezes, composta pelos padres, né. Mas ela está acessível e tem sites, né, o Canto na Liturgia, que é um site de português, e que serve muito para o que a gente precisa, né? E geralmente eles estão compondo agora não a 4 vozes, a 3, né? Deixando uma só masculina. Ou a 4, enfim, mas você encontra ali algumas opções dentro do que você precisa, né? Então essa troca de material e também de experiências. Isso que eu achei fantástico, assim, e esses amigos a gente conversa até hoje sobre tudo isso. A nossa ideia é talvez ter mais congressos, né? Aí veio a pandemia, deu uma esvaziada nisso, mas eu não senti nessa volta da pandemia um esvaziamento do coro. No meu caso, as pessoas voltaram, ainda com as limitações, mas voltaram, querendo fazer a música, né? Mas já a parte da formação, aí sim eu sinto que é bem parecida. A gente precisa investir na formação, e eu acho assim que, claro, né, é uma responsabilidade nossa, dos regentes, fomentar isso, mas a gente também tem que esperar que parta das lideranças, né? Então, assim, no caso da Igreja Católica, a arquidiocese, os bispos, os padres, eles precisam valorizar, investir, ir atrás da formação dos seus regentes, né? Ter um curso, ter uma universidade, ter uma escola de cantores que vá disseminar esse conhecimento, né? Então, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tem essa carência, né? Então, é muito na nossa vontade de querer, e assim, o povo é sempre muito, muito aberto a querer fazer bem, mas falta formação. E cada um busca a formação de onde vem, né? Eu fui buscar na universidade e acabei trazendo para a igreja. Mas se a própria igreja pudesse se organizar e manter cursos, manter palestras, manter uma formação contínua para os seus regentes, acho que a música só teria a ganhar também. Com certeza, Fred. Acho que só essa reunião aqui que a gente está fazendo já é um conforto, um alívio, né? Um somar de forças para que a gente realmente possa buscar alternativas, buscar uma melhora, porque pelo que eu percebi das falas de todos, não tem ninguém que está satisfeito, né, e contente ou não. Aqui na nossa igreja está uma maravilha, a gente tem um monte de cantores, todo mundo lê,
né? A gente tem apoio para fazer curso, não. Tá todo mundo aqui desabafando, né? Tá todo mundo realmente preocupado com o futuro dos coros, né? Não só dos coros, mas da música em geral, né? O Luiz falou no começo da fala dele que antigamente a música da igreja era um modelo. E agora, o que eu tenho visto, né, na igreja católica, na igreja protestante, é que o modelo é o de fora. Eu não sei se vocês têm percebido, mas uma coisa que está assim, né, me incomodando muito é que os grupos de louvor, né, até o Parcival estava falando na questão dos grupos de louvor, né, mas cada vez mais os grupos de louvor estão cantando cada vez mais próximo do sertanejo. Vocês têm percebido isso? Que Pronto, cada gente. vez mais... Oi, Luiz, você voltou. Espera aí que você já vai concluir. Eu não sei, mas é a minha inquietação, né? Aquela voz anasalada, aquela voz toda projetada no nariz, quase sem articulação, uma coisa toda na garganta, né? Que vem do sertanejo, e eu também não sei da onde que os sertanejos, né, foram também massacrando a voz desse jeito, né? Tudo bem, a gente sabe que tem o sertanejo de raiz, né? A voz sempre foi, né, muito diferente, mas de uma maneira geral, ela foi achatando, né? E cada vez mais, quando eu converso até com alguns alunos, eles falam assim, não, professora, mas é para dar o aspecto de sofrência na música, né? Porque se a gente faz uma música mais no nariz, porque geralmente a música está falando do cara que foi abandonado, né? O cara que foi traído, o cara que foi... que deixou né, a namorada, não sei o quê. Então, se a gente põe a voz assim, fica mais sofrida a música. Só que a igreja, né, pelo menos o que eu tenho visto, é que tem copiado esse modelo. Então, isso tem assim, me inquietado muito. Parcival também estava falando agora há pouco da questão da prosódia, né? E aí me incomoda demais essa questão da prosódia. Vai traduzir uma música que vem dos Estados Unidos e aí a prosódia está toda bagunçada, você não escuta o que as pessoas estão falando. Isso também tem vindo dos sertanejos e dos arrochos, né? Eu, assim, não costumo assistir muita televisão, mas, por exemplo, outro dia eu estava na casa da minha tia estava vendo Faustão, e aí eu fiquei sabendo que tem Faustão todo dia agora, durante a semana, né? Todo dia à noite tem um programa do Faustão. E as pessoas estavam cantando em português e tinha legenda. Eu falei assim, gente, agora precisa de legenda para entender o português, porque a pessoa, do jeito que ela canta, não dá para entender. A prosódia está toda errada, não tem articulação, a prosódia está ruim, então as pessoas não se entendem mais no próprio idioma, né? Então, isso é muito preocupante, né? Vou colocar essa provocação aí, né? Mais nessa questão da técnica vocal, e vou deixar o Luiz concluir a fala dele, senão a gente não vai dormir hoje, se o Luiz não terminar, porque cortou bem na hora que ele ia concluir, né? Onde vou até... Gente, desculpa, eu estou na igreja. Aí um diácono foi lá mexendo no disjuntor, caiu tudo. Onde eu estava, não sei até onde vocês ouviram. Eu estava falando da formação, eu não sei se vocês chegaram a ouvir o começo da formação, né? Então, eu acho que essa história de que eu não sou profissional em regência é uma grande desculpa para a gente fazer mais ou menos na casa de Deus, dentro do serviço de culto, sabe? Então, se eu quero assumir esse ministério, eu preciso ter formação. E a formação do regente, eu acho que precisa ser a mais completa possível, sabe? Por exemplo, eu fiz uma masterclass com a Mariana Fará uma vez, e Mariana Fará falando que o que o pianista faz dentro da execução do coro é responsabilidade do regente, né? Aí você pensa, como é que você vai pedir algo para o pianista se você não sabe tocar um Dó maior no piano? Né? Como é que você vai dar a nossa fala de sempre, né, Ana? Como é que a gente vai mostrar o modelo, vai dar um som? Gente, o som almejado para essa peça é essa. Como é que a gente constrói sonoridade, né? Se a gente fica nessa, não, mas não é a minha profissão, é para Deus mesmo, sabe aquela história? E o para Deus mesmo, a gente está citando o Parcival, né? O Parcival sempre fala, não tem problema se eu chegar na sua igreja hoje e o melhor for esse, hoje. O problema é eu voltar na sua igreja daqui 5 anos e estar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, eu sei que a gente tem muitas dificuldades financeiras, de deslocamentos, a gente sabe, a gente reconhece, né, o pessoal que está ainda mais distante dos grandes centros, de maior possibilidades de cursos e formação.
Mas, gente, coloca como prioridade na vida, assim, ir para um congresso presencial no ano, sabe? Para uma capacitação, juntam dinheiro, prioriza isso. Corta a pizza, corta o McDonald's e vai para vocês entenderem o quão diferente é fazer. Quem é que pode se formar em regência online? Quem é que corrige o teu braço, sabe? Então, nada troca a nossa experiência presencial, né? Bom, eu tinha falado da questão do livro do Samuel, agora pegando o gancho nessa sua fala, que a gente hoje tem os modelos midiáticos e tem trazido isso para a igreja, isso tem invadido os nossos cultos, eu acho que tem duas questões aí que a gente tem abordado muito aqui, né? É esse gospel, que a gente sabe que nada tem a ver com a gospel music, é esse gospel sertanejo que entrou no Brasil, que tem invadido as nossas igrejas. Tem grandes problemas isso. Primeiro, tessitura. Aquilo não foi pensado para o canto congregacional. Gostei tanto de ver Leonardo Gonçalves cantando Getsemane, vou pôr para a minha igreja cantar. A igreja vai morrer cantando aquilo, né? Porque não foi pensado para o canto coletivo, não é didático para o canto coletivo. E aí, muitas vezes, a gente pega uma peça, sei lá, estou citando exemplos aleatórios, né, do Fernandinho, e quer fazer no tom original, porque ele faz no tom original. O texto não é pensado para canto coletivo, a tessitura não é para canto coletivo, as mulheres se acostumam a cantar em registro grave, em tessitura masculina, digamos, né? Quando você põe essa mulher no coro, ela acha que ela não tem condição de cantar um dó 4, né? E aí tem um problema mais grave ainda, que eu vou provocar também, inspirado pela Ana, que é a adultização da voz infantil. Né? Que a gente vê esses modelos de Raul Gil cantando Sonda-me, com aquela voz toda adultizada, fabricada, e eu sempre fico pensando assim, a gente olha aquele padrão e fala, e bom, eu não falo, né? Mas muita gente fala, ai, que bonito. Será que essa criança está com voz saudável dali 5, 10 anos? Porque a gente nunca mais tem notícias, né? A gente não sabe se esses modelos adultizados de voz em formação, que aprendeu a fazer uma vocalidade com aquele vibrato sacudido, né? Aquilo é danoso para a saúde vocal de uma criança, de um adolescente. E a gente pode comprometer a saúde vocal de uma criança, de um adolescente dentro das nossas igrejas. Pronto, parei. Coloca aqui para gente como adquirir o livro do Samuel, por favor. Eu vou mandar para vocês aqui o WhatsApp do Luiz Otávio. O congresso que é organizado, o Congresso de Missão nas Igrejas, é organizado por mim e pelo Luiz Otávio. E aqui foi um trabalho de 3 organizadores, né, gente? Samuel Kerr está sendo muito homenageado recentemente, não é verdade? Foi feita uma coletânea super importante, Paulo Moura, a Mônica, que eu esqueci o sobrenome, e tem mais alguém, os dois, né, organizados. Os arranjos para coros seculares, para coros adultos, que ele tem muito arranjo, né? E aí aqui, Luiz Otávio, o Robson dos Santos, que é coordenador do site Inologia, que é ali do Espírito Santo, e o Márcio Lisboa de Tatuí, organizaram arranjos do Samuel e fizeram uma compilação, né? Reuniram, catalogaram esse repertório riquíssimo. Tem repertório a 3 vozes, tem repertório para coro feminino, tem para várias formações, sabe? Coletânea de arranjos corais evangélicos. Eu vou mandar aqui o WhatsApp do Luiz Otávio, vocês podem falar com ele. Maravilha. Além do Fred, nós temos mais regentes que atuam na Igreja Católica, aqui nesse grupo? Vanderlei. Muito bom, Vanderlei. Boa tarde, vocês posso falar? Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Só parêntese, viu? Eu participo de um coro, né, que tem já 40 anos, eu sou corista nesse coro, eu sou tenor,
e ele é um coro da Associação Espírita aqui de Goiânia, sabe? Então, não é católico, é evangélico, mas é da comunidade espírita, né? Então, a gente pratica o canto coral, né? Como uma prática importante, né? Nesse exercício da comunidade, como vocês colocaram muito bem aí, fiquei muito feliz, todos esses exemplos aí bacanas, né? E a gente acredita que a música tem esse final, esse objetivo mesmo, de integrar, né? E aí, de acordo com todas as dificuldades que foram colocadas aí, né, da pós-pandemia, retornar, né, e a dificuldade de cultivar a prática do canto coral, né, e a questão também de arrebanhar interesse nesse sentido, também focar capacitação, né, para poder atuar, praticamente, que tem alguns muito bons agora atuando, né, mas é uma coisa mais recente, né, aqui nesse nosso meio, mas acreditando sim que essa capacitação continuada é de grande importância, capacitação que eu particularmente estou buscando, né, estou fazendo, eu quero passar de cantor agora para regente, né, é a minha função, né, é meu objetivo, né, assim. Então, nesse sentido, estou trabalhando sim, e atento mesmo, né, estou fazendo uma capacitação em regência, vou fazer uma especialização, e terminei a minha licenciatura em música, né? Então, assim, como falou esse moço anteriormente, capacitação, sim, é preciso ter capacitação para atuar e buscar esse aprimoramento técnico, sim. Então, fiquei muito satisfeito de ouvir todos vocês, com todos, assim, eu acredito, assim, com comunidades de irmãs trabalhando, né? Uma cultura, que nós chamamos de cultura espiritualizada, né? Independente de qual seja o segmento religioso, mas trabalhando para a integração humana. Isso, para mim, é muito importante, essa abordagem, né, que nós chamamos assim, holística, né, essa abordagem que todos estão colaborando de um ângulo ou de outro para essa grande harmonização das pessoas. Nesse sentido, só queria parabenizar todos, o evento, todos que falaram, assim, peguei tudo que foi dito, para mim foi muito importante, notei tudo, muito grato. Muito obrigada, Vanderlei. Mais alguém quer comentar essas provocações aí, minhas, do Luiz? Oi, gente. Boa tarde a todos. Eu sou Raquel. Tá me ouvindo? Ok, eu sou Raquel dos Anjos Veiga, eu estou falando de Belém, do Pará. E eu não pude pegar uma parte, porque estava numa demanda, e aí eu achei muito interessante a fala do... Perdoe-me não decorava os nomes. Falando sobre a que está lá na igreja e que caiu desligado o disjuntor, e essas demandas todas que nós já conhecemos, e você levantando, desculpa, Marilúcia, né? Ana Lúcia. Falando, Ana Lúcia, desculpa, Ana Lúcia, falando da complexidade da voz no contexto que a gente vive hoje nas igrejas. Eu sou da Assembleia de Deus e em 2015 eu estava no mestrado profissional, que eu já tinha feito outro mestrado aí em Recife, no Seminário Batista, e temos aqui um professor chamado João Jesus Paz Loureiro, um pós-doutor da filosofia, e a gente conversando sobre a estética, falando de vários aspectos, eu cheguei a ele e disse, professor, ele falando sobre a estética no campo das artes e especificamente se adensou na música. E aí ele disse, eu disse, professor, eu sou membro de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, uma das antigas, né, tradicionais, porém pentecostal, e que a gente vem com um certo tempo fazendo mudanças no repertório, tanto não do inário da harpa cristã, mas aquilo que se canta, tanto os corais quanto a membresia nos cultos, os grupos de louvor, como você citou, e aí isso para chegar mais próximo da nossa identidade cultural, porque é uma coisa que você pontuou e a gente precisa, eu não sei se foi colocado enquanto identidade cultural, né? E ele disse, desculpe, Raquel, não é uma desconstrução, é um derrubar, é uma demolição, foi o termo que ele colocou. Ele é um senhor muito, muito
pertinente nas suas colocações, e está sendo uma demolição. E eu olhei assim para um outro amigo, que estávamos ali e também cristãos da mesma instituição, e a gente fica refletindo sobre todas isso em 2016, 2015. Lamentavelmente, esse declínio, isso não é, claro que isso é um campo muito grande para a nossa discussão, né? E que, obviamente, vai recair em corais, vai recair no que ele colocou sobre esses kits que são feitos. Não é o problema do kit, mas pessoas que hoje assumem corais e não têm formação alguma, e lamentavelmente a instituição valida isso. Então a gente está vivendo um momento tão complexo. Se nós tivemos momentos de cumes do aprendizado, da valoração, do fazer artístico nas nossas igrejas, eu não posso ter uma fala generalizada, mas quando vejo que estamos num momento desse, que a generalização é sempre insana, né? Do ponto de vista que eu tenho que enxergar as nuances e as interfaces de todo lugar, mas não são diferentes, porque a igreja é um processo social, está inserido nesse contexto, que também não é só o Brasil, em outras realidades também a gente vê esse declínio, mas o que é muito complexo é que quando você, por exemplo, citou a música sertaneja, e não faremos aqui, não façamos juízo de valor, mas é o pior elemento da música sertaneja que hoje se adentra aos nossos universos. Hoje que eu digo essa década, esses 5, 6, 8 anos para cá. Né? Então, não é a música sertaneja de raiz, não é o nosso carimbó, as nossas identidades regionais. Lamentavelmente, essa música da mídia forçosa, que além de toda a degradação da palavra, porque muitas são heréticas, não têm fundamentos, a distorção musical, a fala, toda essa complexidade. Então, não é fácil. Eu sei que todos nós aí, não é para a gente, como uma colega colocou, sobre que ela é de Manaus, a esperança, e é ela mesmo que nos nutre, porque é esse papel de, enquanto regentes, educadores, formadores, porque a gente está sempre nesse papel. Eu sou professora de música, professora de arte, e é isso que nos acende, mesmo sendo muito difícil, mas é a gente ver que, lamentavelmente, as instituições valoram isso, né? E vendo, por exemplo, o perfil das igrejas batistas, que alguns que chegam, a gente dialoga sobre isso, que nem mais a pessoa do ministro de música, que antes tinha, em algumas não há mais, porque não há mais possibilidade de pagar os serviços desse profissional, desse irmão profissional que estudou para isso, né? Então chama aquele que tem uma aptidão, que tem um amor, que tem isso, que tem aquilo, que não desmerece nenhum desses valores, mas a gente não está falando disso, a gente está falando da dignidade enquanto arte e música. Então, queridos, e jamais a minha fala é uma fala, como a gente diz assim, sem esperança, mas é o quanto que isso é complexo, o quanto que nós precisamos rever isso e de que formas nós vamos retroalimentar, porque senão a gente fica nesse lugar não é da utopia, né? Eu desejaria ainda, como o que fez as ponderações. Não podemos mais fazer temas celestes. Não é que não possamos, mas os tempos são outros. Mas é possível fazer belos arranjos de Guilherme Kerr, João Alexandre e tantos outros compositores da nossa música brasileira e fazer com a nossa identidade. E o quanto que isso tem sido tão difícil, né? A gente enxergar, e ainda continua, além disso, ainda temos a cultura hegemônica estadunidense e de outros países que ainda determinam o que se deve cantar nas nossas igrejas, enfim. Né? Então,
muito interessante o que foi colocado, como eu disse a vocês, eu não peguei o início, mas vi da riqueza das contribuições, e eu não poderia deixar de falar quando principalmente ele colocou essa questão, e que o quanto que as instituições estão negando uma historicidade tão importante, que a pessoa dos ministros de músicas, dos regentes, daqueles que sempre tiveram, sendo pagos ou não, mas que tiveram a envergadura de ir para as universidades, de estudar, de se dedicar, e hoje é negado isso no nosso meio, porque ficam aqueles que são interessantes para a gestão, porque infelizmente a gente fala enquanto gestão, porque não são lideranças, porque distorcem muitas vezes esse lugar, né? Infelizmente, nossas igrejas estão sendo permeadas e atravessadas por uma distorção do que é o fazer, né? O fazer eclesiástico, e vendo os homens se perdendo nesse processo. E a música e a educação e a cultura não estaria diferente disso, né? Então, que a gente realmente tenha muita clareza dessa esperança, mas essa clareza mesmo de um termo que eu vou colocar, que é um exercício político. Não é um exercício político partidário, é um exercício político da relevância da arte para o fazer cristão, para o fazer em nossas igrejas, né? Sejam elas aonde se encontrem. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, pelas suas colocações. A Isis está com a mão levantada. Oi. Pegando aqui um pouquinho da fala da Raquel, Desculpem, foi longa demais, mas não tem como a gente não ser numas reflexões dessas, né? São tão complexas, são tão sofridas para a gente que vem dessa história toda, né? De tanto investimento, de tanta riqueza que nós temos, e vendo os nossos púlpitos e vendo os nossos coros, nossos irmãos cantando coisas tão rasas, tão sem a sublimidade do que é o amor de Deus em nós, né? então, estava ponderando várias falas aqui. Eu vou fazer um pontinho de cada uma que eu ouvi, que são realidades que eu convivo desde que eu comecei a trabalhar com. Eu vivi assim algumas realidades, desde o meu primeiro coral em Recife, numa igreja presbiteriana, e a realidade que eu vivo aqui no interior. Lá em Recife eu tinha um pianista, eu tinha um piano acústico na igreja, e a realidade aqui é completamente outra. Além de não ter pessoas que tenham leitura musical, aqui o predomínio aqui é do uso de playbacks, né, os famigerados playbacks, mas eles são a minha realidade hoje. Se Deus quiser, logo isso vai se extinguir, mas a gente vai convivendo. E essa realidade, escutando a fala do Luiz Gustavo, que essa luta, né, do kit de ensaio, né, para a gente que rege um coral, ter o conhecimento musical é fundamental, porque à medida que eu uso, né, esses kits de ensaio, eu também corrijo muitas coisas, porque vem todo tipo a grande influência, massiva influência é da música americana. Então, até a formatação vocal, a forma de condução é completamente americanizada. E eles escutam tudo isso e acabam que assimilando essa forma de cantar. Então, para fazer as correções, se você não tiver um pouco de orientação, conhecimento vocal, eles acabam cantando, reproduzindo literalmente aquilo, e é o que vai se passar de cultura para a igreja, que a gente passa uma cultura musical para a igreja à medida que a gente canta, daquilo que a gente canta. É inevitável, né, isso daí. Então, gradativamente, eu tenho retirado, né, o uso desses playbacks e temos cantado bastante a capela. E eu tenho introduzido alguns hinos do Inário, uns hinos mais tradicionais, e estamos começando a fazer alguns arranjos de músicas a capela, de alguns arranjadores brasileiros, para que a gente vá tirando aos poucos fazendo assim, tipo
Vamos retirando tanto da cultura dos coristas, que eles gostam muito de cantar com playback, e também para aperfeiçoar os ouvidos da igreja também, que essa é a realidade que a gente convive aqui. E esse conhecer é fundamental, nesse aspecto aí, o conhecimento da parte teórica, o conhecimento das técnicas de regência, de técnica vocal, de instrumento, é fundamental para a nossa formação, né? Eu tenho ido em busca disso daí, para suprir essa necessidade, e vejo que o quanto isso é importante hoje para a igreja, e tem tido alguns resultados bem legais em relação à sonoridade do coral, que ela vai se aperfeiçoando. Eles estão tomando gosto pela música a capela, porque eles estão se ouvindo agora, porque com playback você não tem como se ouvir direito, né? E com a música a capela você não tem para onde correr, você escuta a sua voz, você harmoniza, você vai melhorando a afinação, as dinâmicas, tudo vai ganhando outro sentido, outra beleza. Vejo muito isso daí. E eu me lembrando assim nas falas até do Fred, a questão do investimento das lideranças por onde a gente passa. Eu lembro que quando eu era adolescente, na igreja, na Convenção Batista, nós tínhamos o pastor Marcílio de Oliveira Filho. Ele já é falecido, e na época ele se juntou com um outro regente que não recordo o nome agora, e eles fizeram uma peregrinação pelo Brasil. Eu digo que foi uma peregrinação porque eles lançaram um movimento chamado Cantemos a Nossa Fé. E então eles percorreram todas as regiões do Brasil, fazendo cursos, mini cursos de regência, regência congregacional. Eles davam assim o fundamento da música, ou os princípios da música, e davam algumas orientações de regência congregacional. E desse fazer musical deles, surgiu assim um grande movimento coral após isso daí. Principalmente porque o pastor Marcílio, na época, ele era ele foi um grande arranjador, compositor, tem várias músicas dele, e ele trazia muita sonoridade do Brasil mesmo, das músicas brasileiras, nas composições dele. E isso foi um divisor de águas para a musicalidade da denominação batista, porque a gente tem na nossa raiz muito da música americana, porque eles é que trouxeram a denominação batista para o Brasil, então a gente tem essa influência inevitavelmente. Só que a partir dessa ação dele, coordenada com outros compositores, ele também trouxe essa mudança de sonoridade. Ao mesmo tempo, nessa época, a turma do pastor Guilherme Kerr, João Alexandre, eles estavam crescendo no Brasil também, em termos de música, pelos Vencedores por Cristo. Eles trouxeram bastante essa sonoridade para dentro das igrejas. Foi um movimento que cresceu, e agora teve um retrocesso também, que agora a música americana entrou com força de novo pelo worship, nesse movimento worship, que tem essa sonoridade bastante achatada, viu, Ana? Eu vejo nos alunos que chegam aqui para mim, eles não abrem a boca para cantar. Aí sai aquele som exprimido, eles reclamam que a garganta está doendo, que não conseguem fazer determinadas notas. Não tem como, se não abre a boca, se não tem uma articulação. E essa sonoridade é a que a gente tem hoje nos grupos de louvor, e que acaba afetando a sonoridade da igreja também. Então, quando eu recebo algum corista novo, que a gente vai fazer um teste, mas não tem que cantar assim, não, tem que abrir a boca para cantar, tem que articular, você vai ensinar todo o processo para eles. Então, afeta bastante, tá? Essa questão da sonoridade. Então, eu queria só pontuar essas coisas, e que a gente, eu me vejo assim como regente hoje, e nesse novo trabalho, que a gente é como se fosse assim, eu me considero como um missionário da música. Você vai levar aquele conteúdo, né? E essas ações, a gente cutucar essas lideranças para que elas invistam, né, nesse processo, descobrir talentos dentro do coral para que eles aprendam música, que daí surjam instrumentistas, surjam cantores, solistas, que tenham interesse pelo saber musical, né? A gente tem que... Eu me vejo como responsável por fomentar isso dentro do pessoal que eu estou liderando. A minha visão pessoal como regente, como educadora, como instrumentista, então, de
cutucar as pessoas também nesse sentido, tanto o pessoal que está sendo liderado, como a liderança, né, que me contrata, que coloca esse pessoal sob a minha direção também. É isso que eu gostaria de falar. Obrigada, Isis. Luiz também está com a mão levantada. Prometo ser breve, porque o Fred precisa falar também. Mas é interessante a gente pensar, eu falei que quando o Congresso começou online, a gente viu uma necessidade em todas as regiões do Brasil, não só nas igrejas protestantes. E em todos os congressos nós temos trazido referências de várias denominações. Até fica o convite para vocês assistirem a conferência de abertura, está no canal Congresso de Música nas Igrejas no YouTube, está aberta. Foi com Flávio Santos, que é uma grande referência da Igreja Adventista. E Isis, não sei se assistiu, se não assistiu, assista, porque ele está falando do worship. Tem um momento que ele começa falando do worship. Bom, primeira questão, a gente precisa entender que o nosso trabalho de construção de sonoridade de um coro, ele se molda ao espaço acústico onde ele ensaia. Então, a construção da sonoridade também precisa, né? O nosso som precisa refletir, reverberar num espaço. Como fazer isso em muitas igrejas hoje que estão pintando de preta e virando balada e tirando totalmente a acústica da igreja. Não é? Estão virando casas noturnas essas igrejas. Então, se já olhou para um templo assim, se sabe que ali não cabe coro. Segundo, se a gente não tem apoio da nossa liderança, se o pastor e o conselho e a diretoria, e sei lá como é que chama na sua igreja, não entende a necessidade, o seu desafio começa ali. Porque senão você vai lutar contra uma maré. Você precisa ter o apoio da sua liderança. O problema nunca é o adolescente, e o problema nunca é, quero fazer um esclarecimento, o problema nunca é o Antema Celeste. O problema é quando só canta Antema Celeste. Eu gosto de citar que eu tenho um coro que atualmente está com 80 adolescentes, na cidade de Tatuí, num projeto social. E eu fui convidado para ir com eles a Londrina, no encontro de coros evangélicos. Primeiro, que eles se sentiram assim, a bolachinha fora do pacote, porque os coros das igrejas são majoritariamente formados por idosos hoje, né? Mas ainda que eu ensaiei com eles, e vocês vão espantar com o repertório, porque o organizador me pediu, dá para ensaiar 3 peças com o seu coro, que nós vamos fazer com todos os coros. Adivinhem quais eram as peças? Maravilhosa Graça, Ide por Todo Mundo, do Faustini, O Dom do Amor. E eu fui lá e ensaiei com os adolescentes. Eles ficaram fascinados pelo Maravilhosa Graça, eles ficaram fascinados pelo Ide por Todo Mundo, quando o piano fazia param, 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 param. E de repente a gente não consegue criar essa cultura dentro da nossa igreja. Que coisa interessante, né? É o mesmo adolescente. Por que a pessoa não tem o mesmo compromisso com o coro da igreja que ela tem com as outras atividades? Né? Todas as outras atividades são prioridade, e muitas vezes o compromisso com o coro da igreja é ficado em segundo plano. Eu me lembro uma ocasião que eu regi o coro municipal da minha cidade, e eu tinha ali acho que uns 8 ou 10 participantes que eram de uma mesma igreja. Eles eram da igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja aqui de Sorocaba, uma das, né? E dentro do coro tinha o líder do louvor, que cantava no coro municipal, filha do pastor, tinha assim, sabe? E um belo dia eu achei muito engraçado, porque no ensaio do coro municipal eles chegavam no horário. E aí um dia o líder de louvor não aguentou e falou, dá licença um pouquinho, maestro, deixa eu só fazer um desabafo. Por que é que os meus liderados que estão aqui, quando eu marco o ensaio na igreja, 7h30 chega às 8, e aqui é marcado 7h30, chega às 7h30? Então, parte daí, entender de novo, como eu falei no início, qual é que é a motivação. O que é que motiva essas pessoas a estarem fazendo música para o serviço religioso, música para o serviço de culto, né?
é importante a gente pensar também nas letras que nós cantamos. Porque aí, Lutero não é o Kleman. Lutero já dizia que a música precisa ser didática, precisa reafirmar o texto, precisa reafirmar as nossas doutrinas, o que nós ensinamos, e aí cada denominação dentro das suas verdades, né? Mas a música precisa reafirmar aquilo que nós pregamos e anunciamos. E às vezes a gente está fazendo outra coisa, a gente prega sobre Cristo e canta sobre nós mesmos. Então, um repertório totalmente antropocêntrico, totalmente focado no ser humano, e o teocentrismo fica em outro plano. E às vezes, de novo, é nossa responsabilidade, que quem seleciona, quem pensa o repertório coral, somos nós. Pronto. Gente, muitas coisas, né? Muitas questões, acho que a gente precisa ainda assentar, né? Todas essas reflexões na nossa cabeça. Nosso tempo é limitado, então eu vou propor que a gente faça uma outra reunião entre nós, regentes cristãos, né? Essa é uma roda de conversa dentro desse programa da Abraco, mas eu gostaria de propor, né, diante de todas as colocações aqui que necessitam de ações e necessitam de mais discussões, que a gente faça uma outra reunião de regentes cristãos. Vocês topariam participar de uma outra reunião, né? E que a gente comece esse outro movimento aí, de repente pensando em cursos, né? E cada um colaborando como puder, né? Fazendo mais cursos de formação e levando também propostas mais efetivas, né? Para as nossas igrejas. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz o meu doutorado sobre o coro infanto-juvenil, né? Porque eu via que os regentes estavam muito isolados e, assim, a gente precisava de algo que fosse discutido e que tivesse um embasamento, né? Então, por exemplo, quando me perguntavam, o que você precisa para fazer um coro infanto-juvenil? Eu não tinha um embasamento teórico que me desse suporte para aquilo que eu precisava, né? Então, eu fui atrás disso e, a partir daí, eu vi que eu consegui também auxiliar outros regentes, né? Formando esse referencial. Porque eu vejo que, na área acadêmica, são pouquíssimos trabalhos que discutem o coro nas igrejas, pouquíssimos. Então, acho que também está faltando referencial teórico, de repente a gente também se unir e buscar fazer essas pesquisas, publicar mais, os congressos estão aí, as revistas estão aí, acho que a gente precisa também publicar, mas é interessante que a gente tenha artigos compartilhados, né, que a gente tenha esses estudos compartilhados, e eu acho que a gente pode, dentro dessa proposta, né, reunir essas experiências da Igreja Católica, da Igreja Protestante e de tantas denominações, né? Então, eu tenho aqui, né, o registro de vocês, não sei quantos de vocês estão efetivamente na Abraco, então vou pedir para que, antes que vocês saiam, vocês deixem um e-mail aqui no nosso chat, né, para que a gente possa entrar em contato e fazer isso, né? Porque eu acho que hoje a gente precisa ainda amadurecer e eu queria, então, lançar esse desafio para vocês. O que nós podemos fazer de efetivo, de concreto? Que ação nós podemos fazer para que a gente possa começar a ter esse movimento? Porque para começar um processo invertido, né? A gente está indo na correnteza aqui, né? A correnteza tá levando a gente está afundando nela. E o que a gente pode fazer, então, para reverter? Né? O que a gente pode começar a fazer de efetivo para realmente iniciar esse movimento contrário? O que nós podemos fazer? Então, vou deixar essa pergunta aqui, vou ficar com os e-mails de vocês e a gente vai, então, se reunir num outro momento e já com algumas direções, algumas coisas mais concretas, porque hoje é um ponto de partida, né? No ponto de partida a gente fica ainda um pouco receoso e um pouco pensando no que a gente vai fazer, né? Um pouco em dúvida. Então, vou pedir só para o Fred fazer umas considerações finais aí, e a gente fica, então, comprometido a se reunir num outro momento e continuar com essa discussão. Combinado?
Tá ótimo, Ana. Na próxima, aproveita e traga uns regentes católicos aí para a gente equilibrar um pouco essa balança. Mas é sempre bom ouvir os irmãos, né, das várias igrejas, porque a verdade é isso, a vida é assim, né? A gente congrega o mesmo Cristo, né? E acho que isso é o que nos une, e a gente tem que focar sempre no que nos une, né? E a música também nos une. Então, agradeço muito ao convite, a conversa. Entendo que muitas das questões levantadas aqui, elas refletem e são muito parecidas lá, aqui na Igreja Católica, no meu ambiente. E fico à disposição também para outras conversas. Gostei muito do papo. Um abraço para todo mundo. Bom, então, eu aguardo vocês para a gente continuar essa discussão. Agradeço a presença de todos. Acho que foi bastante produtivo ouvirmos, né, uns aos outros. Espero que na próxima também tenhamos mais falantes aqui na nossa roda. E peço então para vocês, antes de saírem, deixarem o e-mail de vocês para que eu possa entrar em contato e a gente possa se reunir nessa próxima oportunidade. Então, gente, muito obrigada em nome da Abraco, nossa Associação Brasileira de Regentes de Coros, que tem esse espaço, né, para que a gente possa ter essas várias vertentes de discussão. E também me coloco à disposição de vocês para outros temas, outras questões ligadas à Abraco, ok? Então, bom sábado a todos e até mais. Até mais, parabéns, gente. Foto, Até mais. Ai, tchau. foto. Ah, é Isso, uma verdade, foto, é verdade. Nossa, eu que sempre lembro da foto, ainda bem que tem Luiz aqui, que pensa muito como eu. Deixa eu ajeitar É bom aqui. que eu vou sair. Eu nunca saí numa foto no berçário, quase deitado aqui, vai ficar bom. Estou no berçário da igreja, foi o melhor som, melhor sinal de internet. Vamos abrir as câmeras aí, né? Aí, Marta, Raquel, se puderem. Olha o Bernardo, tudo bem, Bernardo? Bernardo também já conheci nos congressos da ISME, já tinha lido o trabalho de pesquisa dele também, interessante, queria recomendar para vocês a pesquisa do Bernardo também, em canto coral. Acho que ele não está aqui agora, mas a gente se conheceu por aí, sei que ele existe, viu, Luiz? Posso Não é tirar, miragem. então? Não é miragem, a gente já se encontrou por aí. Aliás, eu conheci ele lá na Escócia, lá no Congresso da ISO. Nossa. Foi muito engraçado. Mas enfim, vamos lá, gente. Vou tirar a foto então. 3, 2, 1. Ah, peraí, agora entrou o Mário. Vamos lá, Mário. Raquel acho que também tá abrindo. Aí, Raquel abriu a câmera. Vamos lá. 3, 2, 1. Dá? Já tá ok? Deu. Valeu, gente. Bom Deu? sábado para vocês. Legal. Grande abraço para todos. Abraços a todos. Bom Tchau, sábado. tchau. Um abraço. Tchau, gente. Vem para o culto, dá tempo de você vir correndo de Campo Grande até aqui, vai começar às 7h30. Não, eu tenho reunião de Festival mulheres tá, ó. agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Estou aqui pelo vidro do berçário, não sei se dá para ver. Ah, tô vendo. Dá para ver, sim. Olha lá, ensaiando um pouco. Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Né? Tá. Rapaz. Então, tchau, tchau.